Aleluia. Aleluia, Senhor. A paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por São Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Enquanto os irmãos procurem, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui está, desde o menor dessa casa até o maior. Também agradeço a Deus pela vida do pastor Jair Costa, da Mara, também o responsável por esse trabalho, o Elvis, que Deus possa continuar a glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus tem milagre para você aqui nessa noite. Amém, Deus. Aleluia. Se Ele tem uma palavra para o seu coração. Lucas 10, verso 30, está escrito assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, retiraram, deixando-o meio morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho. Está aqui projetado? Não, porque eu não ainda. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um certo samaritano, viajando, veio até a ele, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Diga, azeite e vinho. Azeite e vinho. Pondo-o sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, diga, cuida dele. Cuida dele. E tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Olha aí. Aleluia, Deus Deus. abençoe. Aleluia. Podemos sentar. Glória a Deus. Quem aqui já recebeu o cuidado do Senhor? Aleluia. Eita glória. Irmãos, esse texto é implacável. É um dos textos de maior profundidade de todo esse livro de Lucas. É o de número 10. Porque você vai observar, antes desse episódio, Jesus dá ordenança, dá uma palestra para 70 discípulos, enviando eles para sair para aldeias, da qual depois o Senhor Jesus iria passar. Ou seja, Jesus primeiro mandou os 70 ir na frente, vão, depois eu vou atrás. E a Bíblia diz que esses 70 realizaram grandes milagres pelas aldeias, pelos vilarejos. Foi tão grande, tão tamanho o milagre, que eles colocavam a mão, Elvis, no endemoniado, o endemoniado ficava sarado, liberto. Eles tocavam no leproso, o leproso ficava sarado, curado. Ele tocava naquelas pessoas que tinham alguma deficiência física, elas se restauravam. E vieram 70 saltitando de alegria, dizendo: Mestre, olha, aonde nós passamos, aconteceu muitos milagres. Aí Jesus olha: Eita, mas esses meus 70 discípulos é fraco, hein? Vocês estão aí saltitando de alegria, todo contente, só porque as pessoas são libertas? Só porque o diabo sai da vida da pessoa? Só porque vocês curaram pessoas pelo caminho? Ele falou assim: mas antes disso, alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro. Aleluia, glória a Deus. Então é mais importante termos o nome, o nosso nome, o seu nome está escrito no livro da vida. Muito mais importante. Aleluia, Jesus.
E agora, enquanto esses 70 vão embora para essa missão que eu acabei de dizer, Jesus fica só, pastor Jailson. E parece que eu vejo Jesus programando alguma coisa. Porque você vai repetir comigo: Deus é radicalmente organizado. Deus é radicalmente organizado. Então, quando você tenta ir embora, Jesus fica só. É o momento oportuno para que o mestre da lei, uma autoridade judaica, da religião judaica da época, se aproximar de Jesus. Sabe por quê, Elcio? Quando você estiver rodeado de discípulos, os grandes não vão querer chegar até você, porque eles têm medo de você. Quando você está só, aí Deus vai colocar aquela pessoa tete a tete com você, para você dizer quem é Jesus para ela. Olha aí. Já aconteceu isso com você? Quando todos sumiram, chegou lá seu patrão, angustiado, cabisbaixo, triste, com um problema. Outro dia, pastor, um ex-patrão nosso, coçando a cabeça, não sabia o que ia fazer, porque tinha impostos, para pagar 40 mil euros de impostos. Estava assustado. Falei: não se preocupe, Deus proverá. Então o doutor da lei agora se aproxima de Jesus, porque ele está só. Então agora fica mais fácil para me abordar o mestre Jesus. E ele agora, o texto vai dizer que esse doutor da lei chega até Jesus e disse: só que ele é sagaz, esse doutor. Ele é tentador. O texto vai dizer que ele chega para tentar Jesus. Então ele chega e diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, pare comigo. O doutor da lei era o top 1 dentro da religião judaica nos dias de Jesus. Diga comigo: doutor da lei sabia todo o Antigo Testamento, de cor e salteado. Você acha que esse camarada, ele não sabia o que era necessário para ter a vida eterna? Ele sabia. Mas ele chega para tentar Jesus, para pegar Jesus no pulo. E Jesus fala para ele: o que você estudou toda a sua vida? Porque, irmãos, para ser um doutor da lei no dia de Jesus, ele teria que estudar dos 6 anos de idade até os 30 anos de idade. Essa pessoa passava pelo menos 25 anos estudando para ser um doutor da lei. Ele passava pelos critérios mais rigorosos da religião judaica. Ele passava por várias escolas e várias faculdades. Ele passava, por exemplo, pela casa de Bet Midrash. Ele passou pela casa, por várias casas de conhecimento rigoroso da lei de Moisés. E Jesus vai percorrer o texto e ele não pega, não detém ao que Jesus tem para ele. Aí Jesus fala: espera aí, você não entendeu nada? Você estudou do Gênesis até Malaquias e não aprendeu nada. Então espera aí, eu vou lhe propor agora uma parábola. Há quem diga o texto aqui, o epígrafo diz que é uma parábola. Mas alguns teólogos, alguns estudiosos acreditam que esse texto não é uma parábola, é uma história verídica. E Jesus agora começa dizendo: descia um homem de Jerusalém. Da onde? Jerusalém fica embaixo ou fica em cima? Sim. Fica no monte. Ela é sitiada no monte. Jerusalém foi conquistada pelo rei Davi quando ainda ele estava em Hebron,
reinado, onde ele passou 7 anos reinando em Hebron. Ele conquistou Jerusalém. E agora ele fortaleceu essa cidade com muros muito altos. Ali ele plantou o tabernáculo do Eterno. Então, Jerusalém ficava em cima. E Jesus, como eu já disse, é rigorosamente organizado. E esse homem então estava em cima. E o texto vai dizer que ele descia para Jericó. Então Jericó fica em baixo. Jericó fica em baixo. Embaixo. Jericó fica próximo ao noroeste do Rio Jordão, lá embaixo, porque o rio é embaixo, você já sabe. Então aqui fica o Rio Jordão, para você entender. Aqui fica o mar Mediterrâneo. Então, você sobe o morro, aqui fica Jerusalém. Aqui fica a outra parte mais baixa do Mediterrâneo. Quando você sobe, você está em Jerusalém. Quando você desce, você está em Jericó, no Rio Jordão, mais embaixo do Mar Morto. E mais em cima do Mar Morto, o Mar da Galileia. Então o texto vai dizer que esse homem começa a descer. Pregador, eu não estou entendendo. Você vai entender então. Eu abro um pequeno parênteses aqui nessa mensagem para dizer: cuidado, você que está em Jerusalém e está pensando em descer. Meu Deus. Você pode cair na mão dos salteadores. Meu Deus. Porque Jericó é lá embaixo. E se você voltar a 1500 anos antes de Cristo, na época de Moisés, e depois Josué, você vai ver que quando as muralhas de Jericó caem, Josué amaldiçoa Jericó. Então esse homem saiu da bênção e começou a descer em declínio para Jericó, para a cidade amaldiçoada. É um perigo muito grande. E Jesus está dizendo para alguém aqui: não saia de Jerusalém. Não tire o pé de Jerusalém. Mas Jerusalém significa o que, pregador? Significa onde estava a arca da aliança, aonde estava o tabernáculo, aonde estava a presença do Eterno. Então Jesus está dizendo para você: não saia da minha presença, porque você pode correr perigo. Glória a Deus. Mas Jericó é logo ali, eu vou lá e já vou alto para cá para cima. Olha aí. Você pode cair na mão dos salteadores. Ei, A saidinha. A saidinha. saidinha, olha aí. E Jesus vai dizer que esse homem também desce. E ele cai nas mãos dos salteadores. Sabe por quê, irmãos? Se você pegar a geografia bíblica, você vai observar que Jerusalém está no alto. Naquela época, as estradas, você sabe muito bem, não eram pavimentadas de asfalto, de paralelos e outros materiais. Então, essa estrada ela tinha vários contornos, várias curvas perigosas. E o lugar mais largo dessa pista, dessa estrada, era 2 metros de largura. E se viesse uma carruagem de lá para cá, a de cá teria que encostar no acostamento para que a outra pudesse descer. E de igual modo as que estivessem subindo. Era uma estrada apertada, difícil locomoção. Sabe por quê? Quando você começa a sair da presença de Deus, que é em Jerusalém, e começa a descer, você vai encontrar desafios. E você não vai ver a presença de Deus nessa estrada. Você pode estar só. Sabe por quê? Porque os salteadores sabem quem subiu para Jerusalém. Jerusalém de Jesus era
feiras ao ar livres, muitos negócios, corria muito dinheiro. As maiores feiras acontecia a céu aberto ali. Os maiores compradores da Mesopotâmia, Egito, da Jordânia, vinha negociar em Jerusalém. Para você ver, até a rainha de Sabá teve lá. Era uma capital de muita lucratividade. E o salteador que está armando emboscada na beira do caminho para te pegar, ele sabe que você, que está na presença de Deus, você desce cheio de coisas, de bens preciosos. Como foi o caso desse homem aqui. O texto vai dizer que roubaram todo o dinheiro que ele tinha e as coisas, pedras, joias preciosas que ele havia adquirido em Jerusalém. E o salteador está armando emboscada para te pegar, mas nesta noite Deus está te dizendo: não saia de Jerusalém. Aleluia. Porque Jerusalém é o lugar da presença. Aleluia. Enquanto você estiver em Jerusalém, o Senhor responsabiliza pela sua casa. Enquanto você estiver em Jerusalém, o Senhor responsabiliza pela tua vida. A doença não vai te pegar. Aquele diagnóstico que o médico te deu que é negativo, Deus vai se transformar em bênçãos para você. Não saia da minha presença. Meu Deus. Então roubaram tudo que ele tinha, os salteadores, o inimigo, e deixou ele meio morto, desmaiado, espancado, ferido. E Jesus vai dizer para o mestre da lei, passou agora um que é da mesma casa que você, que é o sacerdote. É quem? O sacerdote. Quem passou? O sacerdote. O sacerdote viu aquele homem caído. Epa! É judeu. Está caído, é judeu. Por quê? Porque ele estava em Jerusalém. Eu não vou tocar nele não, ele está desmaiado. Mas como ele não chegou lá para verificar o corpo, porque ele falou: opa, eu também não sou perito criminal, deixa esse morto para lá. Tem muita gente que critica o sacerdote, pastor Real. Sabe por quê? Porque ele não chegou lá, não deu apoio ao homem. Irmãos, ele estava certo. Porque a lei de Moisés proíbe o sumo sacerdote tocar em cadáver. Olha aí. Só que ele olhou a olho grosso, não sabia que ele estava desmaiado. Ele passou de largo. Do mesmo modo chegou um levita. Mas sacerdote também é levita, sim, também é levita. E você vai ver um texto que aqui, ocasionalmente, por acaso, passou um sacerdote naquele local. O que isso significa? Que não era para o sacerdote ter saído de Jerusalém. Era para ele ter ficado em Jerusalém. Por acaso. Sacerdote não pode sair de Jerusalém. Mas por acaso, qual foi o caso? Será que esse sacerdote estava sendo desviando, pastor James? E estava pensando em dar uma volta em Jericó? Saidinha. Dar uma saidinha em Jericó? Meu Deus. O texto está dizendo por acaso. E de igual modo também um levita. Quem é um levita? O levita era aquele que tocava os instrumentos dentro do tabernáculo. Já com o templo de Salomão, ele adornava toda a casa, todo o templo. Todo dia ele estava limpando o candelabro, trocando os pães rasos. Ele estava limpando o altar do incenso, que ficava ali no segundo compartimento. Ele ficava ali. E ele também, por acaso, ele desceu e passou.
Só que ele passou, viu o homem de longe, ele também não podia tocar em defunto. Ele fez o certo e foi embora. Mas Deus, como Ele é rigorosamente organizado, o texto vai dizer que o texto é preciso, e eu preciso ler esse versículo. Porque não é por acaso que o samaritano passou ali. Já muda aí, conversa. Olha aqui o que o texto vai dizer. Mas um samaritano que ia de viagem, ele ia de viagem. Então isso quer dizer o quê? Que ele estava subindo para Jerusalém. Olha aí. Porque o texto é rigorosamente organizado. Está dizendo que ele ia de viagem, ou seja, ele não estava andando à toa, Elvis, como o sacerdote, como o levita. Ele agora está sendo criterioso. Eu vou para Jerusalém. Ei, pregador, mas peraí, você está ficando maluco? Um samaritano subir para Jerusalém é caçar confusão. Porque você sabe muito bem que o samaritano não conversa com o judeu. O samaritano não conversa com o Judeu. o samaritano odeia os Judeu. samaritano odiava o judeu. Mas agora ele vê um judeu cair no meio morto. Ele fala, epa, ele chegou lá, tem uma bicuda no meio morto? Não. Ele passou de longe? Não. O que ele fez? Aproximou-se. E agora aqui, pastor, eu quero concluir a mensagem. Pastor vai dar uns avisos. Hoje é quinta-feira, amanhã é dia de sol. Para nós finalizar, a Bíblia vai dizer que ele atou as feridas. Ou seja, lá tem esparadrapo, lá onde tu trabalha muito, não é? Tem faixa? Muita faixa. Quem trabalha no hospital sabe disso. Ele abriu a mala dele, os primeiros socorros. O que eu tenho aqui? Eu vou até a ferida dele. Ele começou a enfaixar a perna do judeu. Ele começou a enfaixar a cabeça do judeu, o pescoço, o braço. E agora ele vai fazer o mais importante. Ele começa a abrir a outra sacola. Ele começa a tirar agora o quê? Bem valioso. O quê? Bem valioso. Azeite e vinho. Não entendi. Vinho. Azeite e vinho. Azeite e vinho. Diga bem forte. Azeite e vinho. Não, agora para o inferno escutar. Azeite e vinho. O que isso significa, pregador? Significa que Jesus, Deus, irmãos, Ele é criteriosamente organizado. Por que está no texto primeiro azeite, depois vinho? Porque não pode ser vinho primeiro. Eu vou lhe explicar rápido para encerrar essa mensagem. Por que tem que ser, pregador, azeite primeiro? Porque azeite é símbolo do Espírito Santo. Ou seja, você tem agora todo o Espírito Santo consigo. E porque vinho na antiga aliança significava alegria. Então você só pode ter alegria se você tiver o Espírito Santo. Coloque de pé.